A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Já estamos no capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Eu quero ler com você e orar o capítulo 17 e o 18. Esteja atenta ao que diz as Sagradas Escrituras. Só o fato de você ler e ouvir, meditar e orar na palavra de Deus, tem muito poder isso. Muito poder pronunciar as Sagradas Escrituras, tem muito poder orar sobre elas. Então preste bastante atenção ao que diz a Bíblia Sagrada, o que Jesus falou, as palavras de Jesus. Creia nelas de todo o seu coração, ore sobre elas e você vai ver se cumprindo a vontade perfeita de Deus na sua vida. Lucas 17 diz: Disse Jesus aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançada ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Olhai por vós mesmos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo e disser: arrependo-me, perdoa-lhe. Aleluia. Verso 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu o Senhor: se tivéssemos fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Qual de vós terá um servo a trabalhar na lavoura ou apacentar o gado, a quem, voltando-se ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me o jantar, apronte-se e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás tu e beberás? Dá graças ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, fizemos somente o que deveríamos fazer. Verdade, Jesus. Versículo 11. Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Versículo 17. Perguntou Jesus: não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem de forma visível, e nem dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Aleluia. Então disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vades nem o sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma outra ponta do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Primeiro, porém, é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Versículo 26. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os destruiu a todos. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. No dia, porém, que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os destruiu a todos. Verso 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se revelar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus bens em casa, não desça para pegá-los.
Da mesma forma, o que estiver no campo não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Verso 33. Qualquer que procurar salvar a sua vida, a perderá, e qualquer que perder, a salvará. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será levado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será levada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Então lhe perguntaram: onde, Senhor? Ele lhes respondeu: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Capítulo 18, a partir do 1 diz: Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais desanimar. Havia numa cidade certo juiz que não temia a Deus, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, depois, porém, disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me aborrece, hei de fazer-lhe justiça, para que, por fim, não volte e me perturbe muito. Versículo 6. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Meu Deus. Versículo 9. Jesus disse esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aleluia. Digo-vos que este foi justificado para a sua casa, não aquele. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Glória a Deus. Traziam-lhe também as crianças para que ele tocasse nelas. Os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Jesus, porém, chamando-as para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, pois dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Perguntou-lhe certo homem de posição: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamais bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Disse ele: a todas essas coisas tenho obedecido desde a minha juventude. Quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte-o com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo ele isto, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. Vendo Jesus que ele ficava muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Com certeza é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os que ouviram isso disseram: logo, quem pode salvar-se? Ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Disse Pedro: não, nós deixamos tudo e te seguimos. Disse-lhes ele: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pais, irmãos ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não receba muito mais neste mundo e no porvir a vida eterna. Verso 31. Tomando consigo os 12, disse-lhes: subamos a Jerusalém,
e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que os profetas escreveram. Ele há de ser entregue aos gentios, eles zombarão dele, o insultarão e cuspirão nele. Baterão nele e depois o matarão, ao terceiro dia ressurgirá. Eles nada disso entendiam e esta palavra lhes era omitida, não percebendo o que lhes dizia. Chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho mendigando. Ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram-lhe que Jesus de Nazaré passava. Então ele chamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam na frente repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxessem o cego. Chegando ele, Jesus lhe perguntou: Que queres que te faça? Respondeu ele: Senhor, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: Vê, a tua fé te salvou. Verso 43, o último versículo do capítulo 18 diz: Imediatamente o homem voltou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Meu Deus, glória seja dada ao teu santo nome por tua palavra. Glória a Deus, porque o Senhor nos ensina aqui que aqueles que se humilham é que serão exaltados. Glória ao Senhor, porque o Senhor ensina aqui que será súbita a vinda do reino de Deus, será súbita a volta do Senhor e o arrebatamento. Onde estarão dois juntos, um será tomado e outro será deixado. Onde estarão duas mulheres moendo, uma será tomada e a outra deixada. E o Senhor diz para nós: lembrai-vos da mulher de Ló. Não volteis atrás na vossa fé. Meu Deus, aumenta-nos a fé, como disseram os discípulos. Aumenta-nos a fé, Senhor, que nossa fé seja como um grão de mostarda, que vai crescendo, Senhor, e vai, Senhor, se fazendo uma grande árvore frondosa e frutífera, meu Deus, em nome de Jesus. O Senhor alertou que na vinda do Senhor seria como os dias de Noé, onde as pessoas se preocupavam com suas próprias vidas, não acreditaram na pregação de Noé. E veio o dilúvio e destruiu a todos, também como nos dias de Ló, Senhor. Quando Ló e ali os anjos do Senhor que o visitavam alertaram sobre a destruição daquelas cidades, eles não creram e foram destruídos aqueles que não creram juntamente com aquela cidade. Meu Deus e meu Pai, livra-nos, Senhor, livra a nossa casa, livra a nossa família. Desperta-nos, Senhor, para um poderoso avivamento do Teu Espírito. Desperta-nos para a Tua palavra, desperta-nos para estar na Tua presença. Desperta-nos para orar sempre, sem jamais desfalecer, Senhor. Desperta-nos para clamar a Ti de dia e de noite. Porventura o Senhor não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ti dia e noite para que se cumpra a Tua palavra, Senhor. Sim, o Senhor fará justiça. Sim, o Senhor nos leva a clamar, a orar, a crer nas Escrituras. O Senhor nos leva a confessar a Tua palavra. O Senhor nos leva a estar na brecha em Tua presença, Senhor, clamando de dia e de noite. O Senhor nos leva a nos humilharmos perante a Tua face, ó Deus, e não ter atitudes arrogantes, porque aqueles que são arrogantes não são justificados diante de Ti, mas aqueles que se humilham é que são justificados. O Senhor abençoa, meu Deus, aqui as crianças, porque delas é o reino de Deus. O Senhor abençoa todos aqueles que, como crianças, se achegam ao Teu reino. Abençoa-nos, Senhor. Renova nossas forças, Senhor. Cumpra-se toda a Tua palavra em nossas vidas, Senhor. Cura os que estão enfermos, liberta os que estão oprimidos, restaura a fé, Senhor, daqueles que estão desfalecendo na fé. Meu Deus, em nome de Jesus, livra-nos do laço do passarinheiro e de toda e qualquer peste perniciosa, Senhor. Seja sobre nós a fortaleza do Teu Espírito, seja sobre nós o
poder da tua ressurreição, seja sobre nós o poder das sagradas escrituras, de Lucas capítulo 17, 18, Senhor. Alimenta-nos desta fé maravilhosa, alimenta-nos deste poder glorioso, alimenta-nos da tua justiça poderosa. Sê com estes homens e mulheres que estão lendo a tua palavra e orando. Fortalece-os, Senhor, salva suas famílias, salva os seus lares, quebra todo o jugo que veio contra nós, todo intento maligno que se levanta contra nós, caia por terra, meu Deus, faze-nos prevalecer até o fim, Senhor, para que possamos herdar a coroa da vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor.